Como você definiria calamidade? Ou de repente você não definiria, mas você estar em um momento de calamidade. Calamidade, se nós formos definir, é uma situação de grande desastre, aflição. E uma aflição que ela afeta um grande número de pessoas, uma coletividade, uma população. Ou muitas das vezes a calamidade ela também pode ser de cunho pessoal. Para utilizar um exemplo bíblico, nós podemos pegar a vida de Jó. Jó viveu uma grande calamidade. Vamos pegar talvez um exemplo histórico, o tsunami de 2004, que atingiu a Indonésia. Ali foi uma calamidade de proporção coletiva, quase que a continental, do continente asiático. Calamidade é desastre, aflição, prejuízos significativos, causado muitas das vezes até por fenômenos naturais, como inundação, terremoto, maremoto, seca. Um exemplo bíblico, quando o profeta Elias disse que não chovesse durante 3 anos. Imagina, amado, sem uma gota de água durante 3 anos e meio. A crise que causa. Crise hídrica, vai afetar a fauna, a flora, os seres humanos, enfermidade. Crise, uma calamidade. Uma calamidade ela também pode ser manifestada por epidemias, por exemplo. Nós vivemos uma. Experimentamos isso na pele. Uma calamidade mundial. Não foi? Perdemos pessoas. Perdemos amigos, irmãos em Cristo. Irmãos em Cristo. Calamidade. Adversidade, miséria, dor, ferimento, infortúnio. Alguém que sofre um acidente e tem um ferimento gravíssimo, perde um membro. Isso é uma calamidade, amado. Isso é uma calamidade. Uma enfermidade que demanda anos de tratamento, de medicamentos, tratamentos muitas das vezes invasivos, dolorosos, que levam os recursos da família. Calamidade. Calamidade. É muito natural da nossa existência, a calamidade. E o que fazer em meio a uma calamidade? Qual atitude tomar? Qual postura ter? Como se posicionar? Como atravessar a calamidade? Porque ela vai vir, isso é fato, de maneira coletiva ou individual. A Bíblia diz para nós estarmos preparados para o dia mau. A Bíblia fala para nós não sermos frouxos no dia da adversidade, senão a nossa fé vai ser pequena. Então é necessário primeiro ser aguerrido no meio da calamidade. Salomão ele disse isso: se te mostrares frouxo no dia mau, a tua força, a tua fé, ela será pequena. Então não adianta chorar. Você pode até chorar, é permitido chorar. Mas chorar como causa de resolver, não vai. Não vai. Vai ser necessário garra, determinação, força, convicção de que isso é um tempo, isso é passageiro, isso é temporal. E de repente você abriu esse vídeo vivendo uma calamidade no seu casamento, uma calamidade debaixo de uma enfermidade, uma calamidade no seio da sua família está em crise, seus filhos estão em crise, seu casamento está em crise, enfermidade, dificuldade financeira, de repente onde você mora, eu vivo uma calamidade, onde eu moro, uma calamidade social, mas não deixa de ser uma calamidade. Ela restringe a liberdade. A calamidade que eu vivo, ela restringe a minha liberdade. Ela impõe medo. Ela determina quem entra, quem sai, como entra, como sai, o que faz,
o que deixa de fazer, muitas das vezes até o que se veste. Por exemplo, eu não posso vestir um preto na noite, porque eu posso ser confundido. Isso é uma calamidade, amado. Você viu o noticiário? Um irmão em Cristo que estava vindo de uma igreja, mas ele estava de preto. Ele foi confundido. Ele foi morto. Uma irmã que estava num retiro espiritual e meliantes souberam que estavam invadindo aquela comunidade. Ele achou assim, né, que era. E como ela estava num carro e de preto, ela foi confundida. E ela partiu. Uma serva do Senhor. Estava trabalhando no retiro de igreja. Isso é uma calamidade social, amado. E nós não podemos naturalizar isso. Agora, como, amados irmãos, resistir, permanecer, não atribuir ao Senhor esses erros, esses crimes, esses pecados? Deus não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, Deus, ele vem ao nosso socorro no meio da calamidade. Deus, ele vem ao nosso socorro no meio da crise, no meio do infortúnio, no meio de um ferimento grave, no meio de situações assim de desastre, seja de ordem natural ou de ordem espiritual, seja de ordem física, seja de uma crise social, de uma calamidade de guerra. Deus, ele vem a nosso favor. Ou você esqueceu da palavra que diz acerca do rei Ezequias? Que ele estava cercado pelo exército de Senaqueribe, e ele apresentou a carta audaciosa de Senaqueribe ao Senhor e orou a Deus. A Bíblia diz que Deus enviou um único anjo, oh glória, e esse único anjo matou 185 mil assírios, aleluia. E eu creio nesse Deus todo-poderoso que tem poder de intervir em toda e qualquer calamidade. E esse salmo e oração de hoje, ele fala sobre isso. Davi se encontrava numa calamidade em que o seu sogro, o rei Saul, estava perseguindo, querendo matar. Você já viveu isso, de repente? Alguém querer atentar contra a sua vida. Alguém denegrir a sua imagem para que, através da maledicência, da fofoca, da mentira, destruir a sua vida. Você já viveu, de repente, enclausurado, cercado por leões famintos, e você seria o alimento? Era assim que Davi se encontrava, fora da sua casa, sem o seu pai, sem a sua mãe, sem os seus irmãos, sozinho, com poucos amigos e perseguido pelo rei. Davi aqui, nesse Salmo de número 57, ele nos fala como se posicionar diante da calamidade. Olha que salmo maravilhoso, amado. Salmo lindo para a glória do Senhor. Salmo de número 57, versículo 1 diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, ó glória, e à sombra de tuas asas me abrigo até que se passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus enviará o seu auxílio e me salvará do desprezo daquele que procurava devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia, a sua verdade. A minha alma está entre leões, e eu estou entre aqueles que estão abrasados, filho dos homens, cujos dentes são lanças e flechas, e cuja língua é espada afiada. Ser exaltado, ó Deus, sobre os céus. Seja a tua glória sobre toda a terra. Armaram uma rede aos meus passos, e a minha alma ficou abatida. Cavaram uma cova diante de mim, mas foram eles que nela caíram. Preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração. Cantarei e salmodiarei, desperta, glória minha, desperta, laúde e harpa. Eu mesmo despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei, Senhor, entre os povos, cantar-me-ei entre as nações, pois a tua misericórdia é grande até os céus, e a tua verdade até as nuvens. Ser exaltado, ó Deus, sobre os céus, e seja a tua glória sobre toda a terra. Amém. Louvado, engrandecido, digno de glória, seja o nosso Deus, o Todo-Poderoso de Jacó, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir.
aquele que é digno de todo louvor, seja exaltado. E por quê? Porque Davi nos explica que nós temos um Deus misericordioso. O que significa isso, amados irmãos? É que no meio da calamidade, aqui no meio do infortúnio, aqui no meio da crise, aqui no meio de todo o caos, que seja qual for o período, o tempo, talvez um ano de calamidade, 2, 5, 10, 15, 20 anos de calamidade, o que a palavra está nos afirmando é: Deus não está alheio. Deus, Ele está conosco. Deus, Ele sente o que nós estamos sentindo. Deus, Ele não está, meus irmãos, indiferente à nossa situação. É por isso que Davi, ele clama a misericórdia do Senhor. Ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim. Ele faz um duplo pedido, ou seja, ele está intercedendo a Deus, porque ele sabe que Deus é rico em misericórdia. Porque a minha alma confia em Ti, e a sombra das Tuas asas me abrigo, até que se passe as calamidades. Davi, ele clama a misericórdia do Senhor, porque ele sabe que o Senhor é rico em misericórdia, até que essas calamidades se passem. Então, amado irmão, no momento da calamidade é momento de se abrigar em Deus, de se achegar a Deus, de buscar ao Senhor em oração e súplica, jejum e consagração, em submissão à vontade do Senhor, clamar a misericórdia do Senhor. Efésios 2,4 diz que Deus é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensa, Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Aleluia! Então, antes da calamidade, nós estávamos mortos. A nossa calamidade principal era a perdição do pecado, era estar distante de Deus. E Deus, que é rico em misericórdia, nos alcançou na pessoa bendita do seu Filho Jesus. A palavra diz em Lamentações de Jeremias 3,22 que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E novas elas são toda manhã, e elas não têm fim. E grande é a fidelidade de Deus. Então creia que Deus, Ele é fiel. Primeiro, fiel para te ressuscitar dos mortos, para te tirar do lamaçal do pecado, para te tirar da fornicação, da mentira, da maledicência, da soberba, da altivez, do crime, da ilegalidade. Ele te tirou daí. Ele te tirou da arrogância, da religiosidade. Ele te tirou daí. Ele foi fiel. E não vai ser agora que Ele vai te abandonar. Você estando na presença, você confiando nesse Deus poderoso, você sendo submisso à vontade do Todo-Poderoso de Jacó, Ele não te deixará. Davi disse: a minha alma confia em Ti, Senhor, e à sombra de Tuas asas eu me abrigo até que se passe as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Você já leu o Salmo 91? Lembra dele? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Opa! Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, calamidade. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem a peste que ande na escuridão, e nem a mortandade que assola ao meio-dia, calamidade. 1000 cairão ao meu lado, calamidade. 10.000 à minha direita, calamidade. Mas tu não serás atingido. Por quê? Porque você está à sombra do Onipotente. Você está guardado. Aí ele vai dizer: somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, e praga alguma, ó glória, entrará ou chegará na tua tenda. Não vai chegar. Por quê? Porque você confiou, você entregou, você se abrigou, você creu que Deus é onipotente e que essa calamidade ela vai passar. Eu vou me abrigar debaixo da tua sombra até que se passem.
Então a calamidade é como uma tempestade, ela vem causando danos, prejuízos, árvores caem, rede elétrica cai, tudo acaba, inundação. Mas daqui a pouco ela tem que passar, as águas vão se abaixar, a energia vai se restabelecer, as árvores caídas sairão, outras serão plantadas, crescerá e brotará. Então chegará o tempo de você viver o renovo de Deus. Então entenda. Agora, nós estamos aqui nesse mundo caído. Pessoas ruins estão espalhadas, os seres espirituais também estão aí. Davi, ele relata isso: a minha alma está entre leões. E eu estou entre aqueles que estão abrasados, filho dos homens. Ele está falando de pessoas. Mas essas pessoas estão dominadas por espíritos malignos. A minha alma está entre leões. O que a Bíblia diz sobre isso? Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então ele quer dizer que pessoas possuídas por demônios, abrasados, ou seja, pessoas que estão encandecidas pelo inferno, inflamadas pelo inferno, eles vão ser instrumentos para nos causar essas calamidades. Davi diz: cujos dentes são lanças e flecha, e cuja língua é espada afiada. Vão utilizar da língua para causar calamidade na sua vida. Vão usar da fofoca. Vão usar da notícia ruim. Vão usar de fake news para tentar te afetar. E se você não tiver equilíbrio emocional, espiritual, você vai tombar. Você não vai resistir a essa calamidade. Nós estamos entre bestas feras, pessoas ruins, vis, e devemos entender que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é a pessoa. Quando Pedro deu lugar ao diabo, Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Não falou com Pedro, porque ele sabia que o problema não era Pedro, o problema era o diabo, o problema era a brecha que Pedro deu a Satanás. Então nós devemos ter essa consciência. Salmo 124:2 diz: se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. O que ele quer dizer é o seguinte: se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, essas pessoas já nos tinham nos devorado vivo há muito tempo. Ou você acha que essa mentira, essa calúnia é simplesmente para te magoar? Não. É para levar à destruição, amado. É para levar à ruína, é para a gente parar de buscar, é para a gente parar de caminhar na fé, é para a gente parar de acreditar em Deus e nas pessoas, é para a gente parar de acreditar na igreja de Cristo. Toda essa, amados irmãos, calamidade, essa fofoca, esses escândalos, essas pessoas se apropriando da fé alheia, ganhando dinheiro com a fé alheia, todo esse disse-me-disse, essa blasfêmia, essa patifaria que tem acontecido, é simplesmente para nos afastar. E nós devemos confiar no Senhor. Salmo 27, a palavra fala assim: o Senhor é minha luz, a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei, ó glória? Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que o exército me cercasse, meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no culto do teu tabernáculo me esconderá, por-me-ar-me sobre uma rocha. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele vai nos colocar num lugar seguro. Creia nisso. O dilúvio ocorreu 40 dias e 40 noites chovendo, mas teve um dia que teve que parar e a água teve que baixar. Eles vão preparar armadilhas, mas a armadilha que preparam para nós será o instrumento com o qual eles mesmos morrerão.
prepararam uma armadilha, uma forca para Mardoqueu. Mas foram eles que morreram enforcados. Davi teve oportunidade de ceifar a vida de Saul, mas ele sabia que era Deus que trataria com ele. Então saiba, não usa a força do seu braço. Deixa que toda semeadura tenha sua colheita. Essas pessoas, elas darão conta. Essas pessoas darão conta das suas próprias ações. E o Salmo termina assim: ser exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra. Armaram uma rede aos meus passos, e a minha alma ficou abatida. Cavaram uma cova diante de mim, mas foram eles que nela caíram. Preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração. Cantarei e salmodiarei. Desperta, glória minha, desperta, laúde de harpa. Eu mesmo despertarei ao romper da manhã. Como quem diz, a calamidade vai passar. E quando ela passar, no romper da manhã, como diz o Salmo, o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Aí, desperta, ó glória minha, desperta, laúde de harpa. Preparado está o meu coração, cantarei e salmodiarei. Ou seja, estarei preparado para cantar o hino da vitória. Estarei preparado para testemunhar de que eu resisti. Estarei preparado para glorificar o nome do meu Senhor, porque ser exaltado, ó Deus, sobre os céus. Eu só resisti por causa do Senhor. Eu só prevaleci por causa do Senhor. Eu só fiquei de pé por causa do Senhor, ó glória. Eu só obtive vitória por causa do Senhor. Eu só fui liberto por causa do Senhor. Aleluia, eu só fui curado por causa do Senhor. Minha família permaneceu unida por causa do Senhor. Por isso, ser exaltado, ó Deus. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unja a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Está preparado para cantar o hino da vitória? Está preparado para glorificar o Senhor? Salmo 9:3, versículo 4. Porquanto os meus inimigos retrocederam e caíram, e pereceram diante da tua face. Não é na minha face. Não foi eu que armei laço para eles. Eles armaram para mim, armaram para você, cavaram para mim, cavaram para você, para a gente cair, para a gente tropeçar, para a gente ser preso. Rede prende. Cova é para a gente cair e ser sepultado, morto. Mas a Bíblia diz que eles tropeçaram e caíram diante da face do Senhor. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no tribunal, julgando justamente. Deus é fiel. Ele vai te dar vitória. Ele vai nos colocar num lugar seguro. A calamidade, tenha calma. Ela vai passar. Tenha paciência. Tenha fé. Já está chegando, já. Creia no Senhor. Pai querido, Deus Todo-Poderoso,
Louvado, engrandecido seja o teu nome pela tua palavra, meu Pai. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor é bom e infinita é a tua misericórdia. Obrigado, Deus amado, até pela calamidade, não que nós tenhamos prazer na mesma, mas sabemos, ó Deus amado, que ela está nos lapidando, ela está forjando o nosso caráter. Senhor, os nossos olhos não estão na calamidade, aleluia, porque diz a tua palavra, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, não atentando nós para as coisas que se veem, para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Por isso, ó Deus amado, nossos olhos estão em Ti. É do Senhor que vem o nosso socorro. E nós cremos, ó Deus amado, que no tempo certo o Senhor virá. Por isso, Deus amado e santo, pelo poder da Tua palavra e pelo poder da oração, das pessoas que comigo estão, Senhor, assistindo e ouvindo, Deus, essa palavra, que elas venham ser renovadas, restauradas, vivificadas, que a sua fé venha ser, ó Deus amado, renovada, aquecida para a glória do Teu nome. Pai querido, Tu és poderoso para fazer cessar essa calamidade nesse exato momento, seja ela de ordem física ou espiritual. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, envia o recurso. Deus amado, lance por terra, Senhor, esse cativeiro, essa prisão, esse vício de droga. Pai querido, esse vício da pornografia. Deus amado, essa contenda na família, Senhor, que ela venha cessar nesse exato momento. Todo espírito de briga, confusão e contenda, Pai querido, venha cair por terra agora, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus amado, maldição hereditária, Pai querido, palavra de maldição, feitiço, Deus venha ser anulado agora, aleluia, que pelo poder que há no nome de Jesus, Senhor, para a glória do Teu nome. Vivifica, restaura, transforma. Pai querido, faça com que o Teu povo venha cantar o hino da vitória. Pai querido, preparado está o nosso coração, glória, ser exaltado, Senhor, como disse o salmista, embaixo das Tuas asas nós te abrigamos até, Senhor, que se passe as calamidades. Te agradecemos pelo Teu favor, pela Tua infinita misericórdia, pelo Seu muito amor com que nos amou. Te agradeço, ó Deus, por cada vida, Senhor, que se encontra nesse exato momento assistindo esse vídeo, ouvindo essa palavra, que o Senhor possa ricamente abençoá-los, fortalecê-los, transformá-los, restaurá-los. Faça, Senhor, a Sua obra. É minha oração, grato por tudo, pelo poder que há no nome de Jesus, Senhor. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe, meu amado, minha amada. Deus em Cristo Jesus te fortaleça, te conceda graça para a glória eterna do Senhor. Amém. E graças a Deus. Fui!